falar a respeito de investimentos no Brasil. E eu escolhi como tema a renda fixa. E dentro da renda fixa eu escolhi especificamente um produto, o CDB. Eu vou apresentar para vocês algumas diferenças entre o investimento em CDB através de bancos e através de corretoras e vou utilizar um caso prático que aconteceu comigo há poucos dias para que você entenda melhor essas diferenças. Vamos lá? Para ilustrar essa comparação entre o CDB dos bancos e das corretoras, eu vou utilizar um caso concreto. O caso de uma pessoa que eu conheço, no meu círculo de amizades, e que ela recebeu um valor de pouco mais de 250 mil reais e gostaria de saber de que forma que ela deveria investir esse dinheiro. Ela veio me dizendo que ela tinha feito um investimento no banco dela, cuja rentabilidade ela não sabia qual era, mas ela tinha feito um CDB conservador porque ela não queria nada que tivesse um grau mais elevado ou moderado de risco. Quando ela me apresentou os documentos do banco onde ela tinha investido, eu verifiquei que ela tinha conseguido uma rentabilidade de 90% do CDI. Ou seja, o rendimento desse investimento dela seria de mais ou menos 90% da taxa Selic, que na data de hoje está 2,75% ao ano. Quando eu verifiquei isso, eu achei super baixo, porque eu estou acostumada a investir em corretoras e realmente 90% eu achei pouco. Ela argumentou comigo que ela tinha investido no banco, porque era um banco de confiança, um banco onde ela tinha conta há muito tempo, e afinal de contas era mais seguro, etc. Argumentou também que a gerente tinha explicado para ela que ela tinha essa rentabilidade de apenas 90% do CDI por conta do resgate automático. Ou seja, se ela tivesse uma aplicação com segurança e com liquidez, ela não conseguiria no banco uma rentabilidade superior a isso. Ok. Só que, em momento algum, essa pessoa tinha dito para a gerente que ela precisava de algo com liquidez imediata de todo o valor. Uma parte do valor ela poderia ter colocado numa coisa mais presa, vamos dizer assim. Mas o banco não ofereceu isso a ela. Eu entrei na corretora que eu costumo utilizar para fazer os meus investimentos, os investimentos da minha família, e eu verifiquei que naquela data a corretora tinha várias opções de CDB. Todas elas acima de 100%, sendo que as que tinham prazo de resgate mais longo, ou seja, superior a 2 anos, por exemplo, tinham uma taxa de 140% do CDI. Ou seja, bem superior ao que ela tinha conseguido lá no banco. E havia opções de bancos menores que chegavam até a 166% do CDI, quase o dobro do que ela tinha obtido lá junto ao banco. E o mais importante, esse que estava com 166% era inclusive com resgate automático, mais parecido ainda com o que ela tinha feito no banco. Mas, Carla, não é perigoso eu investir em CDB um valor expressivo? Eu não posso perder o dinheiro? Nesse caso, não. Porque se você tiver um valor investido em CDB de até 250 mil reais, você tem essa garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que é uma espécie de seguro do seu investimento. Ou seja, se a soma do principal mais o investimento não ultrapassar 250 mil por banco, por CPF, você tem essa garantia. Qual é a estratégia que a maioria dos investidores utiliza? Investir em bancos diferentes, pode ser até da mesma corretora, mas investindo em CDBs de bancos diferentes, de modo que em cada banco ele não ultrapasse 250 mil. Nesse caso dessa pessoa conhecida, o que eu aconselharia para ela? Que ela verificasse, de acordo com os objetivos dela, qual o valor que ela precisava que estivesse disponível, ou seja, o valor da reserva de emergência ou de planos, projetos que ela tem no curto prazo, e separasse esse valor em um CDB de resgate automático através de uma corretora que ia pagar mais de 100% do CDI para ela. O restante, a parte que ela não precisa nem para reserva de emergência, nem para planos de curto prazo, ela poderia colocar em um CDB de prazo mais longo e com rentabilidade melhor. Ou seja, ela conseguiria ficar dentro dos 250 mil em ambos os CDBs, sendo que ela conseguiria ter acesso com mais facilidade, resgatar quando necessário, e o outro teria uma rentabilidade melhor, estaria investido em algo com prazo mais longo, que ela teria mais dificuldade sim de acessar, porém ela teria um rendimento mais expressivo.
Desse modo, ela teria 2 CDBs, conseguiria utilizar o FGC nos dois, não ultrapassaria 250 mil em nenhum deles, e ela conseguiria ter, no total, uma rentabilidade média muito superior à que ela conseguiu obter lá no investimento do banco. No caso dessa pessoa, o que eu aconselhei a ela? Que ela fizesse o resgate da aplicação do banco e investisse através de uma corretora, abrindo uma conta na corretora. Como ela investiu há menos de 30 dias, ela vai pagar a IOF em cima dessa rentabilidade, mas como a rentabilidade é muito pequenininha, o IOF também não vai ser lá grande coisa. Então valeria a pena ela arcar com mais essa redução da rentabilidade do IOF, de modo que ela conseguisse investir na corretora e ter, no total, uma estrutura de investimento mais adequada, tanto em termos de rentabilidade, quanto em termos de disponibilidade para resgates, enfim. O que nós podemos tirar de lição do que eu falei até aqui? Sempre tenha muito claro quais são os seus objetivos. Desse modo, você consegue investir em produtos que estão adequados aos seus objetivos. Ou seja, não deixar dinheiro preso quando você precisa de disponibilidade e nem deixar dinheiro disponível quando você poderia deixar ele preso num investimento de rentabilidade maior. Segundo, converse com o gerente e veja qual é a melhor opção que ele pode te oferecer antes de confirmar o investimento. Compare o que você conseguiu de proposta no seu banco de relacionamento com a sua corretora de relacionamento. E diariamente as corretoras oferecem CDBs diferentes, então o que você vai ter de opções numa semana pode ser diferente do que vai ter de opções na semana seguinte. Então não adianta você ficar pedindo dica para o coleguinha. Converse com o assessor de investimento da sua corretora na semana ou no dia em que você vai fazer a operação, para que você verifique quais são as melhores condições naquele dia. Sempre fique atento para não investir mais de 250 mil por banco, por CPF, de modo que você consiga utilizar o FGC. E sempre tenha em mente que você nunca vai conseguir aliar a melhor liquidez com a melhor rentabilidade, mas que você pode fazer um mix, fazer uma estrutura que permita você deixar preso só o que tem que ficar preso e deixar livre o que tem que ficar livre. E lembre-se que sempre que um banco te oferecer um investimento de resgate automático, você normalmente perde um pouquinho na rentabilidade. Porque para o banco não é interessante que você tenha esse acesso tão fácil ao resgate do dinheiro. Ele quer sempre ter uma oportunidade de te convencer a manter o dinheiro na instituição. Por isso, os investimentos de resgate automático normalmente têm rentabilidade menor. Não é uma regra geral, mas é o que normalmente acontece. Fique atento a essas dicas e eu espero vocês no próximo vídeo.